Olá, turminha do quinto ano. Vamos começar nossa aula de hoje. Pegue aí a sua apostila 7. Hoje nós vamos trabalhar a parte B. Na aula passada, nós estudamos em língua portuguesa os verbos no modo imperativo, que são os verbos de comando. Trouxe novamente para vocês alguns slides que já vimos na aula passada. Vamos nos lembrar e vamos fazer mais atividades sobre isso. Então, olha aqui. Verbo no modo imperativo é quando o fato é enunciado como uma ordem, um pedido, uma súplica ou um conselho. Vejamos um exemplo aqui. A menina está limpando e a mãe chega para ela e diz: limpe bem. A mãe deu uma orientação para a menina, para que ela faça bem o que ela está fazendo. Então, isso é uma orientação, é um conselho, é um pedido, certo? Também vimos que existe o imperativo na forma afirmativa e também na forma negativa. O imperativo possui duas formas distintas, a positiva e a negativa, cada qual formada de uma maneira específica. A positiva, olha um exemplo: faça sua lição de casa antes que eu chegar. Ou faça é um verbo no modo imperativo e é de maneira positiva, afirmativa. A próxima frase já é negativa: não faça sua lição de casa sem a minha ajuda. Aqui já utilizou o quê? O negativo, porque apareceu o não. Então, na primeira é faça e na segunda é não faça. Um afirmativo e o outro negativo, como nós já estudamos na aula passada. Agora pegue aí o seu material e me acompanhe, que você tem essa parte impressa aí na sua apostila 7. Estudar a língua. Novamente, vamos nos lembrar a função do imperativo. O modo imperativo expressa uma ordem, um pedido, um conselho ou um ensinamento. Vejamos algumas frases, acompanha comigo aí. Caminhe todos os dias para a saúde melhorar. Estude no colégio aprovação. Confie em mim. Dobre a folha ao meio. Todas essas palavras que estão destacadas aqui no seu material são verbos no modo imperativo, que são verbos de comando. Ó. Caminhe, estude, confie, dobre, certo? Deu para relembrar? O imperativo é muito usado no nosso dia a dia, já que estamos sempre pedindo algo, dando uma ordem, aconselhando, ensinando, ou estão se dirigindo a nós com esse intuito. Sempre fazemos um pedido para alguém, ou alguém nos faz um pedido, isso acontece o tempo todo. Só que nós não paramos para pensar nesses verbos. É tão automático no nosso dia a dia que você não para pensar. Mas a partir de agora, comece a prestar atenção no uso dos verbos no modo imperativo no seu dia a dia. Olha aqui a Mafalda, né? A Mafalda, aquela personagem inteligente, eu adoro a Mafalda, né? E ela tá aqui, olha, na frente desse aparelho, né? Que aparelho é esse? E olha o que ela tá dizendo. Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? A Mafalda, ela é muito inteligente e ela é muito crítica. Então, que aparelho é esse que ela está olhando? Para vocês, é um aparelho bem antigo, é a TV. E o que ela quis dizer com isso? Que a TV está transformando as pessoas em consumistas, só fala para comprar, para beber, para provar, para experimentar. Então, assistindo a TV, a todo momento nós vemos esse tipo de informação, vamos dizer assim, mas é informação sempre querendo que os telespectadores, que somos nós, no caso, que sempre estejamos comprando aquele produto, experimentando aquele produto. Então, ela acha errado, né? A televisão querer transformar as pessoas em consumistas. E é o que ela faz a pergunta aqui. E o que nós somos? Será que nós estamos deixando nos levar aí por essas informações erradas da TV? Vamos procurar sempre usar só o lado positivo das informações e deixa o negativo para lá, né? Como a Mafalda aqui, ela está fazendo uma reflexão, vamos fazer a nossa reflexão também. Continuando. Na escola, então, os verbos imperativos são muito usados para as orientações dos professores, nas atividades de sala, de tarefas e provas. Esses verbos fazem parte de um grupo chamado verbos de comando. Então, nós temos aqui um folheto, você tem aí esse folheto no seu material. Olha o assunto do folheto. Só de bater o olho já dá para nós percebermos qual é o assunto. Antes mesmo de começarmos a ler, já conseguimos entender e fazer o quê? Uma breve noção do que vai tratar. O que você precisa saber e fazer
como prevenir o contágio. Claro que a gente está falando do coronavírus, infelizmente. Então, olha as imagens que temos aqui e abaixo de cada imagem vem a orientação. Então, olha a primeira imagem e vamos ler a orientação. Acompanhe que você tem aí no seu material. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Qual foi a orientação? Qual foi o verbo de comando? Lave. Segunda imagem, acompanhe aqui o que eu vou ler. Cubra o nariz e a boca ao espirrar e tossir. Qual foi o verbo de comando? Cubra. Terceira imagem, olha o que está acontecendo aqui nessa imagem e olha o que está dizendo. Evite aglomerações se estiver doente. Se não estiver doente, também tem que evitar aglomerações da mesma maneira. Então, qual é o verbo de comando? Evite. Próxima imagem, olha uma janela aberta e qual é a orientação? Mantenha os ambientes bem ventilados, isso é importante também. O verbo no modo imperativo, qual foi usado? Mantenha. Última imagem, não compartilhe objetos pessoais. Então, olha só, qual foi o verbo de comando? Esse foi no negativo, não compartilhe. Então, perceberam que em cada uma das imagens tem uma orientação e em cada orientação um verbo de comando. Qual foi a ação realizada? Esse folheto, ele está ensinando você a ter certas atitudes importantes para se prevenir. Então, são as ações que precisamos realizar. Lembra que eu falei na última aula que verbos são ações? Então, aqui, todos esses verbos que nós vamos ver agora novamente, foram as ações realizadas. Ó, para quê? Para prevenir o contágio do coronavírus. Então, quais foram esses verbos, né? Quais foram as ações? Lave, que é do verbo lavar, cubra, do verbo cobrir, evite, do verbo evitar, mantenha, do verbo manter, e não compartilhe, do verbo compartilhar, certo? Continuando. Trouxe aqui, essa página você não tem aí no seu material, me acompanhe aqui na telinha. Veja mais alguns exemplos do uso dos verbos de comando. Nós já estudamos também em ciências, algumas aulas anteriores, a importância da atividade física para o bom funcionamento dos órgãos do nosso corpo, não foi? Então, aqui eu trouxe 3 cartazes, 3 folhetos que estão nos orientando à prática de atividade física. Vamos ler juntos. Olha o primeiro. Pratique atividade física e aproveite os benefícios de uma vida mais ativa. Então, na primeira frase aqui em cima, qual foi o verbo no modo imperativo que apareceu? Você conseguiu localizar? Pratique. Na frase abaixo da ilustração, tem mais um verbo no modo imperativo. Você conseguiu encontrar? Vou ler novamente. E aproveite os benefícios de uma vida mais ativa. Qual foi o verbo de comando? Aproveite. Olha o próximo cartaz que nós temos aqui, né? Seja ativo e saudável nesta quarentena. E aí, tá aqui uma imagem, né, dessa pessoa fazendo uma atividade física. E qual foi o verbo de comando, o verbo no modo imperativo? Seja. E no último folheto, vamos ler de novo. Não importa como, mas mexa-se. E aí, nas ilustrações, nós temos várias pessoas praticando as suas atividades físicas. E aí, qual foi o verbo de comando que apareceu nesse folheto? Mexa-se, certo? Atividade 1, acompanhe aí no seu material. Nas frases a seguir, grife o verbo de comando que indica uma ordem. Então, nós temos aqui do A até o D, vários verbos de comando, você vai encontrar, eles estão dando ordens. Para ajudar um pouquinho mais você, aqui nós temos uma historinha em quadrinhos, ó. Ele está andando, aparentemente é uma praça, e aí ele avistou lá no fundo algo amarelo que chamou sua atenção. Então, ele correu. Olha esse segundo quadrinho. Nós já estudamos os sinais de pontuação. Assim que ele avistou esse objeto amarelo de longe, ó, ele ficou curioso. Olha os pontos de interrogação que surgiram na cabeça dele, né? De pergunta, de dúvida. E aí ele foi correndo. Quando ele chegou lá, o que ele descobriu? Que era uma orientação. Qual era essa orientação? Não pise na grama. E ele está exatamente pisando na grama, o que ele não deveria estar fazendo. E aí olha a expressão que ele ficou, porque ele fez uma coisa errada. A curiosidade fez com que ele pisasse na grama. Então aqui nós temos um
verbo no modo imperativo negativo. Não pise na grama. É uma orientação. Então, vamos ver aqui, ó. Na letra A, você vai localizar e grifar. Corra até a sala e feche as janelas. Letra B. Estudem para a prova, alunos. Letra C. Bom dia, levante seu dorminhoco, o sol já está alto. E letra D. Alunos, não esqueçam de fazer a tarefa. Então, localize todos os verbos aí no modo imperativo, que são os verbos de comando, e vá grifando. Hora da tarefa. Como sempre, você sabe que nós fazemos a explicação, a leitura da atividade do dia, aí você faz as atividades, tira as dúvidas aí com seus professores e depois você vai realizar a tarefa. O objetivo da tarefa é ver o que você entendeu, o que você aprendeu e também para identificar onde você pode ter ficado com alguma dúvida. E aí, se você ficou em dúvida, faça o que você conseguir e depois você vai tirar a dúvida na hora da correção com seus professores. Vamos lá? Em casa, parte 2, porque a parte 1 fizemos na aula anterior. Leia a tirinha a seguir. Acompanhe aqui comigo a leitura. Então, o dono, John, chegou e disse assim para o Garfield: acorde, Garfield, o mundo todo o espera. E aí, olha a resposta dele: diga ao mundo que arranje o que fazer. Todo mundo sabe que esse é um gato bem preguiçoso, então ele não está nem aí com ninguém, ele quer só dormir, ele quer ficar sossegadinho. Qual é a atividade? Escreva as frases da tirinha que possuem verbos no modo imperativo e grife-os. Então, você vai procurar em qual ou em quais balõezinhos você encontra verbos de comando, que são os verbos no modo imperativo, copia e também grifa no seu caderno. Número 2, leia essa receita. A receita é um texto instrucional. Um texto instrucional, como o próprio nome já diz, ele vai dar o quê? Instruções. Se vai dar instruções, ele vai ter que usar vários verbos de comando, vários verbos no modo imperativo. Eu vou ler para vocês e já vão tentando localizar aí os verbos de comando que possam aparecer. A receita, vocês sabem que ela é dividida em duas partes. Ela tem os ingredientes e ela tem um modo de preparo. Onde você imagina que possa aparecer mais verbos de comando? Na parte dos ingredientes ou na parte do modo de preparo? Então, vamos acompanhar aqui, ó. O título da receita é Biscoito de chocolate e nozes. A primeira parte, os ingredientes. 1 xícara de chá de margarina, 4 colheres de sopa de açúcar, 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de amido de milho, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 50 gramas de nozes trituradas. Modo de preparo. Em um recipiente, misture a margarina e o açúcar. Depois, junte a farinha de trigo, o amido de milho e o chocolate. Com as mãos, sove a massa até ficar uniforme. Em seguida, modele o formato desejado. Se quiser, abra a massa com auxílio de um rolo e corte-a com moldes de desenhos. Coloque-as em uma assadeira. Leve ao forno e deixe assar por 15 minutos na temperatura de 1800 graus ou até dourar. Dica: acrescente as nozes na hora em que for sovar a massa. Então, onde você percebeu que tem verbos de comando? Na parte dos ingredientes ou na parte do modo de preparo? Então, vamos ver se você entendeu. E aí, você vai escrever todos os verbos no modo imperativo que você encontrar. É o que está pedindo na letra A. Escreva os verbos que estão no imperativo. Então, você vai escrever aí no seu caderno. Vamos ver? Coloque aí a atividade 2, é claro. Primeiro, coloque a data. Sempre que começamos a utilizar o caderno, né? Colocamos primeiro a data para ter aquela organização. Então, número 2. Então, primeiro verbo de comando que encontramos lá, misture. Próximo, junte. Agora você vai localizar os outros e escreva todos aí no seu caderno. Leia o trecho de uma crônica. Nas próximas aulas de língua portuguesa, nós vamos estudar o que é uma crônica. Mas aqui nós temos uma crônica, um trecho de uma crônica. Então, eu só vou dar uma breve explicação para vocês. O que é uma crônica? É um texto que traz um fato do dia a dia, um fato corriqueiro do nosso cotidiano e sempre trata esse fato com um lado de humor, com uma parte engraçada, mas também pode fazer uma crítica a essa situação. Então, acompanhe a leitura aí. O título é Horóscopo.
Olha, percebam que já começamos aqui com travessão, então já começa com a fala de uma personagem. Telefonaram do escritório, bem, seu chefe mandou perguntar por que você não foi trabalhar. E você deu o motivo? Então, eu ia dizer ao seu chefe que você não trabalha hoje porque o seu horóscopo aconselha fique em casa descansando? E daí, amor? Se meu signo é touro e se touro acha conveniente que eu não faça nada, como é que eu vou desobedecer a ele? É, mas com certeza o seu chefe não é touro e não vai achar graça nisso. Ele é Áries, está ouvindo? E o dia não está para relações entre Áries e touro. Pega aí o jornal, faz favor de ler. Áries, evite rigorosamente discussões com seus subordinados. O autor dessa crônica é o Carlos Drummond de Andrade, é um poeta, escritor muito famoso, né, brasileiro, já faleceu, claro. Mas aqui, ó, tratou um fato do dia a dia, que é sobre os signos, por isso o título horóscopo, que são os nossos signos, e aí ele leu que ele não poderia trabalhar hoje, ele seguiu à risca o seu horóscopo. Então, esse é o fato do dia a dia que foi discutido, que foi tratado nessa crônica, sobre os signos, sobre o horóscopo de cada um. Mas é claro que tratou com um lado bem-humorado. Sobre essa crônica, vocês vão responder aí no seu caderno. Olha o que pediu na letra A. A cena apresenta uma situação cotidiana, como eu acabei de falar. Cotidiana é do nosso dia a dia, é um fato corriqueiro. Que situação é essa? Eu acabei de explicar lá para vocês. Letra B. Identifique no texto os verbos no modo imperativo. Então, procure lá no texto novamente e escreva todos que você encontrar. Letra C. O que o uso do imperativo expressa em um horóscopo? Ou seja, por que é utilizado esses verbos de comando no horóscopo? Letra D. Na última fala, os verbos no imperativo parecem expressar ordem, pedido ou conselho. Justifique. Então, você vai falar se está pedindo, se está expressando. Vou até destacar aqui, ó. Na última fala, olha, vou grifar aqui para vocês. Então, voltem lá na última fala para ver se aqueles verbos de comando, se eles estão expressando uma ordem, um pedido ou um conselho. E aqui está pedindo, ó, justifique. Justificar é explicar. Então, você vai explicar por que você acha que é ordem, ou pedido, ou conselho. Cada um preste bastante atenção lá na sua resposta e escreva o que entendeu, certo? Ó, aí coloque aí no seu caderno, letra A, depois a B, depois a C e por último a D. E vá respondendo todas aí com aquela organização, com aquele cuidado que eu sei que você tem. Chegamos então no final da nossa aula, agora é com vocês, façam tudo aí como sempre, continuem com essa dedicação, tirem as dúvidas com seus professores, corrijam tudo, certo? E espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!